Você consegue imaginar que palavras escritas há quase 3.000 anos não só guiaram reis e nações, mas hoje estão gravadas na sede das Nações Unidas como um farol de esperança para o mundo? A voz por trás dessas palavras pertencia a um homem que viveu em uma era de impérios em guerra, e a sua mensagem de juízo e salvação iria moldar o futuro de um jeito que ele mesmo mal poderia imaginar. Hoje, aqui no canal O Nome por Trás da Letra, nós vamos mergulhar na vida extraordinária do profeta Isaías e descobrir por que a voz dele ecoa com tanta força até os dias de hoje. Olha que impressionante! Essa visão de paz mundial não está escondida num pergaminho antigo no museu, não. Ela está gravada em pedra, para todo mundo ver, na sede da ONU em Nova York. É um testemunho incrível do poder da mensagem de Isaías. Isso nos faz pensar, né? Como uma esperança tão antiga pode continuar definindo um desejo tão atual, tão moderno, de um mundo sem guerras. Então, quem era o homem por trás dessa voz tão monumental? Para a gente entender as profecias dele, a gente precisa primeiro entender a vida dele. E aqui já vem a primeira surpresa. O homem que fez algumas das críticas mais duras contra o poder não era um estranho, um forrasteiro. Pelo contrário, ele caminhava pelos próprios corredores desse poder. E tudo começa no nome dele. Em hebraico, Yeshayahu. E o significado? Deus é salvação. Pensa só, o nome dele já era, em si, um resumo de toda a sua mensagem. Essa se tornou a verdade central que ele ia declarar para reis, para príncipes e para o povo durante toda a sua vida. Uma mensagem que ele carregava no próprio nome. E ao contrário da imagem que a gente às vezes tem de profetas, Isaías não era um marginalizado, ele era um verdadeiro insider. Ele morava na capital, Jerusalém, era filho de uma figura importante e por isso tinha acesso direto à realeza. Ele podia aconselhar e confrontar os reis cara a cara. A voz dele não vinha de fora dos portões do palácio gritando, vinha de dentro. E a vida pessoal dele estava completamente ligada à sua missão. A esposa dele era conhecida como a profetisa. E os filhos, os nomes deles eram mensagens ambulantes para a nação. Um se chamava Siar de Assub, que significa um remanescente voltará, uma promessa de esperança. O outro, Maer Salal Hasbaz, rápido ao despojo, veloz é a presa, um aviso do juízo que estava vindo. Imagina só viver numa casa onde cada nome era um lembrete constante da mensagem de Deus. Bom, então como um homem tão bem posicionado na elite de Jerusalém se torna um dos mais poderosos mensageiros de Deus? A resposta não está na sua criação ou no seu status. Está numa experiência avassaladora que ele teve no templo, uma visão que transformou o homem da corte em profeta de Deus. O cenário é o Templo de Jerusalém, lá por volta de 740 a.C. Foi no ano em que um rei muito poderoso, Uzias, morreu. Em meio à incerteza sobre o futuro da nação, Isaías, que tinha uns 20 e poucos anos, teve um encontro direto e eu diria aterrorizante com a majestade de Deus. E olha, não foi uma visão reconfortante não, foi esmagadora. Diante da santidade absoluta de Deus, a reação de Isaías foi de puro terror. Ai de mim, ele gritou. Ele se sentiu completamente impuro, um homem pecador na presença de um Deus perfeito. É uma reação humana muito real diante do divino, né? Mas logo depois do terror, vem um momento de graça. Um serafim, um anjo, pega uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías, purificando. O medo dá lugar ao perdão. E aí, quando Deus pergunta, a quem enviarei? A resposta de Isaías, agora transformado, é imediata. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ali a missão dele havia começado. Agora, comissionado por Deus, Isaías entra na arena pública. E a sua missão o colocaria em contato direto e muitas vezes em conflito aberto com os homens mais poderosos da nação. Ele não seria só um profeta para o povo, mas um conselheiro e às vezes um adversário para os próprios reis. A carreira de Isaías foi longa, gente. Ela se estendeu por um período bem tumultuado da história de Judá, passando pelo reinado de 4 reis diferentes. Ele viu tempos de muita prosperidade e de crise espiritual profunda, de reis idólatras e de um rei que buscou a reforma. Ele foi uma voz constante durante décadas de mudança. E o impacto do conselho dele fica muito claro quando a gente compara a história de 2 reis. O rei Acás, enfrentando uma ameaça, ignorou o chamado de Isaías para confiar em Deus. Ele preferiu fazer uma aliança política. E o resultado? Seu reino se tornou o servo da Ásia. Anos depois, o filho dele, o rei Ezequias, enfrentou uma ameaça ainda maior, do mesmo império. Mas dessa vez, o rei ouviu Isaías. Ele confiou em Deus, e o resultado não poderia ter sido mais diferente. E aqui a gente chega no clímax do ministério de Isaías.
ano 701 a.C. O exército mais temido do mundo, liderado pelo rei Senaqueribe, está nos portões de Jerusalém. Todas as outras cidades de Judá já tinham caído. A situação parecia absolutamente sem esperança. No momento de maior pânico, quando se render parecia a única opção lógica, Isaías entrega a Ezequias uma das profecias mais ousadas da Bíblia. Ele declara que o poderoso rei assírio não ia disparar uma única flecha contra a cidade. Ele prometeu que o próprio Deus defenderia Jerusalém. E o resultado foi chocante. Na manhã seguinte, o acampamento assírio estava em silêncio. 185 mil soldados estavam mortos. O exército invencível foi quebrado sem que Judá levantasse uma espada. O rei Senaqueribe bateu em retirada, derrotado. A palavra do profeta, o poder de Deus, se provou verdadeira da forma mais dramática possível. O livramento de Jerusalém foi a validação mais clara da mensagem de Isaías em seu tempo. Mas a visão dele ia muito, muito além da sobrevivência de uma cidade. Ele falou de eventos que aconteceriam séculos no futuro, profecias de longo alcance que continuam sendo estudadas e debatidas até hoje. As visões dele sobre o futuro eram incrivelmente específicas. Ele falou de um Messias que sofreria pelo seu povo, previu a libertação dos judeus do exílio na Babilônia, mas talvez o mais espantoso de tudo é quando ele nomeou o libertador deles, Ciro o Persa, uns 150 anos antes de Ciro sequer ter nascido. É essa precisão quase inacreditável que faz o livro de Isaías ser tão fascinante. Então, como a gente resume a vida e o impacto de um homem tão extraordinário? O legado dele tem muitas facetas e se estende da história antiga até os nossos dias. A tradição judaica nos conta que, apesar de uma vida de serviço fiel, o fim de Isaías foi violento. Acredita-se que ele foi morto pelo rei Manassés, o filho do bom rei Ezequias. Ele pagou o preço final por falar a verdade ao poder, um testemunho da sua convicção inabalável. Isso nos leva de volta ao começo, àquela inscrição na parede da ONU. A pergunta que fica é: como é possível que as palavras de um profeta, de um pequeno reino, escritas há quase 3.000 milênios, ainda ressoem com tanta força? Como elas podem ainda hoje capturar a nossa maior aspiração coletiva por um mundo sem guerra? Talvez seja porque a mensagem de Isaías toca em algo que é universal e atemporal. Uma esperança de redenção, de justiça e, finalmente, de paz. Uma visão de um mundo onde as ferramentas de destruição são transformadas em ferramentas de criação. Uma visão que, graças à voz corajosa de um profeta antigo, a humanidade ainda se recusa a esquecer. Se esse estudo te abençoou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. E nós do canal O Nome por Trás da Letra queremos fazer um desafio com você. Na Bíblia, o 7 é um número da perfeição. Então compartilhe este estudo com no mínimo 7 pessoas e grupos no WhatsApp para que sua interação conosco seja perfeita. Isso ajuda muito o YouTube a levar esse vídeo a mais pessoas. Agora nós queremos sua atenção para um ato de generosidade. O Ministério O Nome por Trás da Letra precisa que 7 pessoas usadas por Deus tenham a atitude generosa de semear uma oferta simbólica de apenas 99 centavos neste ministério. Nossa missão é levar grandes ensinamentos para o mundo inteiro. Sabemos que muitas pessoas talvez não valorizem ou não deem importância ao ato tão nobre de apoiar financeiramente um ministério sério como esse, que nasceu no coração de Deus. Seja uma dessas 7 pessoas que vão semear e, com certeza, vão colher as bênçãos de Deus. Sua ajuda é muito importante. Você será um grande patrocinador da nossa missão de preparar estudos poderosos como este. Mas só contribua se você puder, de coração. Não se sinta forçado a isso. Nós queremos ministrar na sua vida a multiplicação dessa semente simbólica de 99 centavos que você vai semear. Seja abençoado em nome de Jesus. E antes de qualquer coisa, queremos deixar claro, nós não estamos, em hipótese alguma, vendendo o que você acabou de aprender. Nós ensinamos gratuitamente. Os nossos estudos não são comercializados. Se Deus tocar no seu coração para apoiar este canal, sua contribuição será uma bênção. Lembre-se do que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A nossa chave Pix é cienciadapazpix@gmail.com. Vou repetir, cienciadapazpix@gmail.com. O Nome por Trás da Letra é mais que um canal no YouTube, é um ministério de ensino da Palavra de Deus ao mundo.
Desde já, muito obrigado. Estaremos orando por cada nome que contribuir. Assista ao próximo estudo do canal, o link está aqui na tela.